Nós vamos começar hoje uma série de estudos, de sermões, na primeira carta de João. Então, gostaria de pedir a você que, por favor, abra a sua Bíblia em 1 João, e nós vamos aprender da parte de Deus, nesta carta escrita pelo apóstolo a quem Jesus amava. Logo em seguida a leitura do texto nós estaremos orando. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 João, primeiro capítulo, primeiro verso, e mantivesse ela aberta, pois nós estaremos voltando ao texto para a edificação de toda a igreja. Então mantenha ela aberta. Nesse momento eu vou ler os 4 primeiros versos e gostaria que você ouvisse com fé a palavra de Deus, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós somos o teu povo, reunidos em teu nome, e queremos, ó Pai, aprender de ti, na tua palavra, e experimentar esta comunhão, esta alegria completa, que nós acabamos de ler em tua palavra. Tem misericórdia de nós, dá-nos discernimento, usa-me, ó Pai, como instrumento, apesar de mim, em nome de Jesus, amém. Os irmãos, nós vamos ver hoje, nesse texto, que Jesus Cristo, uma alegria real. O apóstolo João escreve esta carta de maneira muito rica, e esses primeiros versos que nós lemos, ele nos traz uma característica muito interessante. Sabe quando você vai contar alguma coisa que foi impressionante para você, você vai contar isso a alguém, a um grupo de pessoas, e alguns ficam te olhando como se não fosse verdade, às vezes até te perguntam: mas foi assim mesmo? Falou dessa forma? Aconteceu assim? Aí você diz: sim, eu estava lá, eu ouvi, eu vi, eu toquei, e eu estou te falando que eu ouvi, é verdade. É dessa forma que o apóstolo João abre esta carta, primeira carta de João. Nós vamos vê-la toda com a bênção de Deus. João começa a sua carta a contar coisas que ele sentiu, tocou, viu, e ele começa a nos contar sobre essas coisas, buscando nos passar a fé diante do que ele experimentou de maneira tão forte e pessoal. João sempre se apresentou como o discípulo a quem Jesus amava. Ele tinha um relacionamento bem próximo a Jesus, e ele mesmo diz na carta o porquê de ter escrito esta carta. Lá no final, capítulo 5, verso 13, ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, João nos escreve uma carta à igreja de Cristo, e no final da carta ele diz: eu escrevi essa carta para vocês, igreja, se credes em Jesus como Filho de Deus, tenha a vida eterna, vocês irão para o céu, tenham fé. João tinha sempre essa característica em seus escritos. Ele dizia por que ele escrevia a carta ou o evangelho, e o propósito e entendimento do que ele escreve fica bem mais fácil de entendermos quando ele nos diz o porquê dele ter escrito.
Por exemplo, no final do Evangelho de João, que ele escreveu, ele também disse o porquê de ter escrito. No Evangelho de João, capítulo 20, verso 30, ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, o objetivo dos escritos de João, inspirado, é que nós leiamos e creiamos que Jesus é real, e assim tenhamos vida abundante, cheia de fé, cheia de alegria, no Jesus verdadeiro, em Jesus. A igreja, no período em que João escreveu essa carta, e veja que essa não é uma carta aos Romanos, uma carta a Colossenses, uma carta aos Tessalonicenses, é a carta de João à igreja. Mas naquele período estava acontecendo algo em algumas igrejas. As igrejas estavam sofrendo com a influência de uma doutrina errada, que já estava dentro das igrejas, uma doutrina chamada gnosticismo. E hora ou outra iremos ver essa palavra na nossa sequência de sermões em 1 João. Gnosticismo é uma doutrina que já estudamos bastante aqui na igreja, nas nossas reuniões de estudo bíblico nas quartas-feiras. Uma doutrina errada, que estava atrapalhando a igreja e fazendo com que as pessoas até mesmo saíssem da igreja, abrissem outro tipo de igreja, as pessoas dentro da igreja brigassem entre si e muitos se desviassem da fé. Se já vimos que o maior propósito de João era escrever e ensinar que Jesus é Senhor, o maior problema desta e das outras doutrinas erradas é exatamente que elas tiram o senhorio de Cristo. Elas criam outros meios falsos de você crescer na suposta fé sem Jesus, e desacreditam então a obra de Cristo, e por isso João os chama de anticristos. Meus irmãos, aqui cabe um imenso alerta a nós, igreja de Cristo. O gnosticismo era uma doutrina anticristo que estava dentro da igreja de Cristo. Você enfrentar um inimigo que vem de fora da igreja para declaradamente atacar a igreja é mais fácil do que você enfrentar um inimigo que está dentro da igreja, alguém disfarçado de crente, alguém disfarçado de cristão. Imagine, enfrentar um inimigo declarado, alguém que publicamente é contra você, é muito mais fácil do que enfrentar um inimigo dentro de casa, que aparentemente é o seu melhor amigo. Este foi e ainda é um grande problema dentro da igreja. Lobos vestidos de ovelhas, ensinamentos que discordam da Bíblia e confrontam o senhorio de Cristo, disfarçados de seguidores de Cristo. Por isso eu me preocupo tanto com a letra das músicas que cantamos, e tenho conversado isso com vocês. Por isso eu me preocupo tanto em fazer com que vocês entendam as nossas doutrinas, não como doutrinas presbiterianas, mas doutrinas bíblicas, antes de mais nada. Pois um falso ensinamento, uma música muito bonita, mas que não é bíblica, fica ali, martelando em nossa mente, até que nós estejamos distantes, afastados do propósito do ensinamento bíblico, do senhorio de Cristo, e ainda achamos que somos os mais crentes de todos. A falsa doutrina, ela mina, destrói de maneira sorrateira e silenciosa dentro da igreja. Daí termos hoje tantas igrejas diferentes, e cada um faz de um jeito, cada um tem a sua doutrina, e todos estão certos, e ninguém está errado. Mas nós precisamos conhecer a palavra, interpretar a palavra de maneira correta, para sabermos dessas coisas. Caso contrário, nós vamos concordar com todas as falsas doutrinas dos anticristos, porque não conhecemos a verdadeira palavra de Cristo. Semana passada eu fiquei mais espantado,
Pois eu achava que aqui em Alexandria, e eu dizia isso, tinha 20 igrejas evangélicas. Mas semana passada eu descobri que já está chegando a 40 igrejas evangélicas. E isso pode parecer muito bom, mas isso me preocupa. Porque eu pergunto, quantas delas têm ensinado e vivido a Bíblia? O senhorio de Cristo embasado na palavra de Cristo com profundidade. Porque nós não temos visto isso nas ruas. Uma cidade relativamente pequena, com essa quantidade de igrejas, com essa quantidade de crentes, e uma cidade que tem sido conhecida por outras coisas que não o Evangelho de Cristo. Mas como essa falsa doutrina entrou na igreja e o apóstolo João então está escrevendo? Pois bem, se você observar a igreja no início, os textos bíblicos nos mostram que as pessoas eram rapidamente inseridas no seio da igreja. O eunuco disse a Filipe: o que me impede de ser batizado? Se credes em Jesus e o confessar, nada impede. E Filipe o batizou. De fato, se uma pessoa crê em Jesus, nada impede que seja batizada. Mas esse texto de Atos não é normativo para a igreja. Nós temos na Bíblia textos que são ordens bíblicas, que devem ser cumpridas como regras normativas, e temos textos bíblicos que são narrativas. Por exemplo, quando Paulo diz: quero que os homens orem com mãos santas, isso é um imperativo, uma ordem, algo normativo para a igreja, que nós estejamos limpos de coração, puros ao orar, uma ordem bíblica. Confessem seus pecados e orem, arrependam-se dos seus pecados, orem. Ou quando Paulo diz: eu não permito que mulher exerça autoridade na igreja, também é um imperativo. Até a forma de escrever é diferente. Mas o texto que diz: e Davi possuiu Batseba, esposa de outro homem, é uma narrativa, não é uma ordem bíblica para que todos nós sejamos adúlteros. O livro de Atos não é um livro normativo. Nós vimos e lemos hoje o momento em que Paulo é mordido por uma cobra, e algumas igrejas fazem disso uma norma da igreja: temos que levar cobras para a igreja e temos que ser mordidos pela cobra, e nós não vamos morrer porque Deus é conosco. Errado, isso não é uma norma, uma ordem bíblica, é uma narrativa. Nós temos então as cartas apostólicas, que nos faz uma igreja apostólica. Pois bem, eu estou contando isso, pois a maioria das outras igrejas nos criticam porque nós, antes de batizarmos as pessoas, queremos ensiná-las sobre a vida cristã. Fazemos a classe de catecúmenos, como se estivéssemos dificultando ou excluindo essas pessoas que querem ser batizadas. Veja, Policarpo, Irineu, outros dos primeiros pastores, após os apóstolos, escreveram o que eu já mostrei aqui para vocês, a Didaquê, o primeiro catecismo da igreja. E o propósito desse catecismo não era outro senão ensinar sobre a vida cristã aos novos convertidos, exatamente para mostrar os erros dos nossos pressupostos quando nós chegamos na igreja, recém-convertidos. Se um novo convertido vem de uma seita espírita, budista, qualquer outra, ele inocentemente vai tentar encaixar aquilo que ele acreditava no passado no contexto que ele vive agora, no contexto bíblico. E a Bíblia, sendo estudada no catecúmenos por esse novo convertido, vai mostrar para ele claramente que ele deve se despojar, se despir de todos aqueles velhos pensamentos e crenças que não estão de acordo com a Bíblia. E tendo, portanto, entendido e professado a fé em Cristo, ele é batizado. No período em que João escreveu esta carta, os novos convertidos vieram com seus pensamentos e crenças não bíblicas. Eles ainda não tinham o Novo Testamento organizado como nós temos, eles tinham apenas o Antigo Testamento e algumas das cartas como esta, que estavam sendo escritas para corrigir estes erros. Mas nós já temos as cartas apostólicas, normativas, para a igreja de Cristo. Os novos convertidos entravam e começavam a misturar e a difundir as suas doutrinas, misturadas com a doutrina de Cristo, dentro da igreja.
Isso foi atrapalhando os mais fracos na fé e o conhecimento da palavra. E nesse caso foi chamado de gnosticismo, uma mistura de filosofia platonista, de conhecimento e fé, que tirava o senhorio de Cristo. E João então escreve contra isso. Essa palavra gnosticismo vem do grego gnosis, que quer dizer conhecimento. E a base de seu entendimento era que para se chegar a Deus, ou seja, para se ter salvação e vida com Deus, era através de um conhecimento secreto, destinado a alguns poucos. O conhecimento, gnosis, era quem te salvava, te elevava. Eles disseminavam, eles ensinavam dentro da igreja isso. Portanto, eles ensinavam que se você era um cristão, mas que se você não tinha um conhecimento secreto, superior, elevado, você era um falso cristão, ou uma segunda categoria de cristão. Um cristão que ainda não tinha chegado lá, precisava de algo mais. Isso hoje acontece de várias formas. Por isso a carta é viva e eficaz para nós hoje. Como, por exemplo, alguém dizer em nossos dias que se você crer em Jesus, confessar a Jesus, mas ainda assim você não falar em línguas indecifráveis, você ainda não chegou lá. É o mesmo falso ensino adaptado aos nossos dias. Isso pode ter várias aplicações. O falar em línguas inexistentes é apenas um exemplo. Outro exemplo de gnosticismo atualmente, se eu posso dizer assim, é dizer, por exemplo, baseado no entendimento errado do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3, que existem duas categorias de crentes: os crentes carnais e os crentes espirituais. Os carnais são os que ainda não chegaram lá, porque ainda não atingiram esse conhecimento secreto. Isso não existe. Isso é gnosticismo. Se é crente, é espiritual, não é carnal, porque não é a carne que te domina. Você foi liberto da escravidão do pecado. Paulo não ensinou que existia um crente carnal de segunda classe e um crente elevado, um crente espiritual. Percebe que a salvação em Jesus foi colocada abaixo de um suposto dom de falar em línguas, que não é língua, é só glossolalia, através de uma falsa doutrina dentro da igreja, baseado num texto bíblico. Ou também que a salvação em Jesus foi colocada abaixo de uma intelectualidade especial. Os gnósticos, para defender que o intelecto era o mais importante, ensinavam que a matéria, nosso corpo, era má. Ou seja, o intelectual, o intangível, o conhecimento especial é quem nos eleva a Deus. E, portanto, a matéria, a carne, é má. E por implicação, alguns gnósticos já pregavam que Jesus então não veio em carne, pois carne é matéria e matéria é má. Eles ensinavam que Jesus era apenas um espírito que conversou com eles, um ser celeste visível, que não tinha corpo real. Por isso João diz: eu vi, eu ouvi, eu toquei. Jesus é real, humano, carne, matéria, e ainda assim é Deus. Outro grupo gnóstico daquela época também ensinava que Jesus era homem, sim, em carne, matéria, mas que se ele era matéria, portanto, ele não era Deus, ele era um homem usado por Deus. Mentira! Quando Deus criou toda a matéria, todas as coisas, nós cantamos isso hoje, tudo que há, Ele disse várias vezes: tudo isso é muito bom. A matéria é boa, a carne é boa, o ruim é o pecado, e não a carne em si. Isso é o que o João vai tratar a partir do verso 5, sobre pecado, que nós veremos no próximo sermão. Se nós acreditarmos nesse erro que eles estavam disseminando, entendermos que a matéria é má por si mesma, nós só temos duas formas de lidar com esse pensamento gnóstico. Ou nós anulamos a matéria por completo, e isso tem um nome, isso é chamado de ascetismo, que é quando eu me excluo do mundo, eu vou viver numa caverna,
num monastério, no monte mais alto do Tibete, sem nenhum contato com o mundo, e lá eu não uso nada industrializado, lá eu não vejo TV, não ouço rádio, eu não como coisas gostosas, pois o prazer é pecado da matéria, da carne. Eu não me caso, pois o prazer é carnal, é errado, e por aí vai. E alguns creram nisso. A história nos prova isso. Isso cresceu dentro da igreja, mesmo tendo as cartas apostólicas como essa. Tanto é que na história você vai perceber monastérios afastados, homens que não se casaram, homens que fizeram voto de pobreza, entendendo que eles tinham que ser pobres, senão eles estariam pecando. Homens que usavam chicotes em si mesmo e usam até hoje, homens que usavam uma cinta de pregos nas pernas, nos braços, para ferirem sua carne com dor, se machucando porque a matéria é má em si mesmo. Percebe o quão longe foi essa heresia que João está combatendo aqui no texto? E que existe até hoje? Se nós acreditarmos que a carne é má em si, como eles ensinavam, outra forma que eles encontraram de lidar com ela é a antinomia, que quer dizer anti-lei. Ou seja, já que a carne é má, que o corpo quer prazer, e que o que me eleva a Deus é o conhecimento especial, logo eu vou cuidar então do espírito, do conhecimento, do intangível. E a carne, eu vou me entregar a todos os prazeres da carne, afinal de contas a carne é má e não tem conserto. Então esse outro grupo de falsos crentes faziam o quê? Festas de orgia, glutonarias de toda sorte, e diziam que eram crentes, pois o corpo é mau e meu corpo não tem nada a ver com o meu espírito. Estes eram contra a lei. E você pode estar pensando, realmente isso aí não existe hoje. Opa, peraí, tem sim. Sabe como? Aquelas pessoas que te dizem, se você já ouviu isso, eu já, que o Antigo Testamento era o tempo da lei, e que não vale mais, porque agora vivemos no tempo da graça. Portanto, é tudo por graça. Ignore o Antigo Testamento, sua lei, viva na dispensação da graça. Agora, você deve ter lembrado de pelo menos um pastor famoso nas proximidades que prega isso, que pode tudo, pois nós vivemos no tempo e no caminho da graça, e tão somente da graça e nada de lei, pois toda a lei se cumpriu em Cristo. Percebe que os erros vêm disfarçados de verdades, de textos bíblicos, e existem até hoje, e minam as igrejas, e a vida das pessoas, dividem as igrejas, se inventam novas igrejas, anticristo, igrejas cristãs, anticristo. Por isso nós temos muitos doentes, e não poucos que dormem, como diz Paulo. Para rebater tudo isso, o apóstolo João está fazendo uma descrição inteligentíssima da defesa da fé, que nós precisamos aprender e entender. Ele faz isso contra cada ponto do ensino falso destes crentes falsos que entraram na igreja. Logo, o problema que o apóstolo João rebate em sua primeira carta, nós enfrentamos ainda hoje, com nomes e formas diferentes, porém com o mesmo problema doutrinário na base. Era esse o ponto que eu queria chegar com vocês, para olharmos para o que João escreve. Por isso, João inicia essa carta já lançando toda a base bíblica de Jesus Cristo, o Senhor, e ele trata da humanidade de Jesus, sendo Deus. Ele nos mostra a humanidade real de Jesus, que viu Jesus sentir fome, sentir dor, se sentir cansado. Ele é homem, e ao mesmo tempo ele afirma a divindade de Cristo. Jesus é o próprio Deus. Veja que ele diz aí nos primeiros versos: o próprio Deus, o que era desde sempre, eu o vi, eu o ouvi, e eu o toquei, e ele, o verbo da vida, que nos dá a vida, se manifestou em nós, e nós temos dado testemunho dele em nós.
Jesus, a vida eterna está em nós, estamos testemunhando isso a vocês, é o que João está querendo nos dizer. Ele é real, ele já veio, ele estava com o Pai e se manifestou no nosso meio, e nós precisamos contar isso a vocês, para que vocês não creiam de outra forma. É isso que João abre a carta dizendo. João está dizendo que Jesus não é uma força, não é uma energia, não é só um espírito que se apossou de um homem, nem também é um espírito que não era homem, ou que Jesus é uma energia, um equilíbrio encontrado fazendo yoga, no reiki, em algum mantra, ou no amor entre duas pessoas, independente da forma. Não. Jesus é Deus, e Ele veio fisicamente, historicamente, e viveu entre nós, nos trazendo a salvação da nossa condenação eterna. Entenda isso, grave isso na sua mente. Jesus veio historicamente, como homem, e nos trouxe a salvação. A primeira base da carta de João é essa: Jesus é real. Eu vi, ouvi, encostei, e tudo que Ele fez foi real. Jesus é Deus e é homem. Essa primeira afirmação derruba qualquer pessoa ou qualquer pensamento de alguém que te disser que Deus é o mesmo Deus de todos, que se Jesus fez isso ou aquilo, se nós cremos com nomes diferentes ou de formas diferentes, tanto faz, pois Deus é o mesmo. Tudo que te leva ao bem é de Deus. Se um chama de Tupã, o outro chama de Kardec, Mãe de Iná, Maria, São Francisco, não importa, tudo leva ao bem, e Jesus é o bem. Isso é mentira. Deus é um só, mas assim como Ele é um só, só há uma forma de ter acesso a Ele e de conhecer a Ele, e essa forma é Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, o único caminho. Se não está aqui, está fora, não é de Deus. Meus irmãos, agora imaginem o sentimento de João ao dizer ou ao escrever estas coisas, lembrando de tudo que ele viveu ao lado de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. Ele lembrando daquelas pregações de Jesus, o Sermão da Montanha, das conversas, da forma como ele contava as parábolas, explicava as parábolas, da forma como ele disse para eles que tinha que morrer. Nós vimos isso, temos visto isso no culto matutino. Tinha que morrer com muito sofrimento para salvar a João, para salvar a mim, salvar a você. Imagina como estava o coração de João ao dizer: eu estava lá, e agora eu estou te contando para você acreditar em mim. Ele é real, eu vi, eu convivi com Ele, e Ele é Deus. Veja o que ele diz no verso 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja, está dizendo: o que vimos, contamos para vocês, para que vocês tenham comunhão de pensamento, unidade. Tenham comunhão conosco, comunguem da mesma fé, seja o fundamento dessa comunhão. E se Cristo não é o único mediador, não é o Verbo, não é totalmente Deus, não é totalmente humano, não está acima de toda a igreja, não tem como termos comunhão. Esse é o problema de um culto ecumênico. Não ter comunhão, me entenda, não é necessariamente destratar quem pensa diferente, ser arrogante, grosseiro, porque a Bíblia nos ensina de outra forma, mas não comungar da mesma fé. Portanto, eu não posso misturar a minha fé com esta outra fé, que não é baseada em Cristo, pois não há como haver comunhão se a base da fé, que é Cristo, o fundamento da igreja, que é Cristo, é diferente. Ecumenismo
diz que devemos ter comunhão apesar de crermos de forma diferente. Eu creio que Jesus é o único mediador, a outra igreja crê que não é Jesus o mediador. Peça a outra pessoa que Jesus atende. Mudei a obra de Cristo, tirei a mediação de Cristo. Por isso o movimento ecumênico coloca um espírita, um padre e um pastor no mesmo culto, para terem ali comunhão. Como? E João está nos mostrando que não há como ter comunhão se a base da fé não for a mesma. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, encarnado, morto, ressurreto, o único mediador e salvador dos homens. Se a comunhão não é baseada nesta verdade de Cristo, não é comunhão cristã. Então vamos lá. Tendo entendido o contexto e o texto, veja aí na sua Bíblia, acompanhe verso a verso o que ele diz no texto que nós lemos. E a cada frase de afirmação de João, eu vou procurar explicar e parafrasear o texto. No verso 1 ele diz: o que era desde o princípio, Jesus Cristo. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Eles têm ouvido as pregações, a igreja, visto os acontecimentos na igreja pela ação de Cristo. E aí ele usa o passado para falar daí por diante. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, Jesus Cristo. Nós o vimos quando ele esteve aqui, é o que João está dizendo. Nós o tocamos, ele andava conosco e é o verbo da vida. Por meio dele todas as coisas foram feitas e se mantêm nas nossas vidas. Verso 2: e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, vida eterna, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Como? Jesus Cristo, a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, e se manifestou como humano, e nós temos visto a vida eterna das pessoas, nas pessoas, sendo convertidas e transformadas. E essa vida eterna, em Jesus Cristo, nós estamos dando testemunho, anunciando, pregando que ele, Jesus, estava com o Pai, lá nos céus, e se humilhou, se fez carne, se manifestou homem, para que isso fosse possível. Verso 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. O que temos visto na vida das pessoas, como eu disse anteriormente, nós estamos anunciando a vocês também, para que vocês igualmente tenham e mantenham comunhão conosco e com Cristo, nesta vida eterna. Ora, ele diz, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Ele está dizendo, nossa comunhão não é só entre nós, é com Deus o Pai e Deus o Filho, pois o sacrifício de Cristo é que nos deu acesso ao Pai, nos trouxe perdão, justiça, e agora nós temos paz com Deus. Verso 4: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Estamos escrevendo essa carta, e ele coloca no plural, para que vocês, igreja, ele está dizendo para aquelas igrejas, porque essas cartas eram copiadas e distribuídas. Estamos escrevendo essa carta para que vocês creiam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, aqui e para todo sempre. E assim você experimente a alegria que temos experimentado por completo, por crer nele e viver nesta vida, esta vida nele, agora e para todo sempre. Glorificamos ele agora e para todo sempre. E ele diz que a nossa alegria real e completa é baseada nisso, em crer com todas as suas forças, com todo o seu ser, com mente, afetos, com vontade, que Jesus é real, assim como tudo o que é escrito na palavra, e viver esta fé de acordo com a palavra de Deus, em comunhão com Deus e uns com os outros, experimentando agora
uma alegria que é completa em toda e qualquer situação. Uma paz que excede todo entendimento. Não é uma meia alegria, não é um meio cristianismo, não é uma meia verdade. Ele é a verdade, ele é completo. A vida dele foi completa. E se você crê, sua alegria será completa, diz João. E você pode ler, ouvir e dizer: o meu Senhor é real. E por isso eu tenho comunhão com Ele e com os irmãos na fé. Portanto, eu tenho uma alegria completa. Jesus Cristo, alegria real. Vamos orar?